Olá pessoal, aqui é o Jota do canal Juridicando. Hoje aqui com mais um vídeo para vocês, com um teor esclarecedor, com um teor informativo e até didático, não é? Hoje uma questão muito polêmica que já gerou muita polêmica há um tempo atrás, quando tivemos aquela famosa CPI da Covid. E agora, prestes à abertura de mais uma CPI, que é a CPI do MEC. Bom, esse tema, ele versa sobre o Supremo Tribunal Federal. Ele pode determinar a instalação dos trabalhos da CPI ou não? Qual que é o problema nessa questão? Qual que é a polêmica? Qual que é a confusão? É isso que vamos tratar aqui hoje, mas não antes de pedir, fazer aquele apelo encarecido a vocês, que curtam o vídeo, que deixem o seu like, o seu joinha, não é? Que se inscrevam no canal, compartilhem aí com seus amigos e não deixem também de ativar aquele sininho das notificações para você estar sempre aí inteirado do nosso trabalho e ficar sabendo de todas as publicações interessantes e relevantes para você. Bom, sem mais delongas desnecessárias, vamos ao buziles da questão. Vamos à essência da coisa. O Supremo Tribunal Federal pode ou não determinar a instalação de CPI? Bom, pessoal, é importante alguns breves conceitos antes para que vocês entendam de forma clara e substanciosa o vídeo. CPI, tenho certeza que você já deve ter ouvido falar muito nesse instituto, não é? Pois é um instituto muito falado, muito publicado na mídia e tal. Mas o que é a CPI? A CPI nada mais é que uma comissão, inclusive a própria sigla, Comissão Parlamentar de Inquérito, certo? É uma prerrogativa constitucional prevista no texto da Constituição Federal que atribui ao Poder Legislativo poderes inquisitivos, poderes de investigação, não é? Nós sabemos que, em regra, quem faz a investigação é a polícia, por meio lá do inquérito policial, ou em alguns casos o Ministério Público e tal, mas o Poder Legislativo também tem essa prerrogativa por meio de uma CPI. Quer dizer, ela é destinada aí a apurar fatos certos, tem prazo para conclusão e tal, todavia é realizada pelo Poder Legislativo, não é? E a nossa Constituição Federal, lá no artigo 58, ela estabelece as regras da CPI, ela estabelece as diretrizes para se formar a CPI. E lá no parágrafo 3º do artigo 58, se você quiser dar uma olhada depois aí, para dar uma conferida, ela diz o seguinte, que com 1/3 de requerimento dos membros da Casa Legislativa, porque ela pode ser no Senado, pode ser na Câmara e até mista, certo? 1/3 dos requerimentos ali dos parlamentares, a CPI deverá ser instalada, certo? Essa é a primeira informação. Veja que a Constituição Federal ela coloca um número de requerimentos. Se esse número for atingido, a CPI deverá compulsoriamente ser aberta. Beleza? Bom, esse é o primeiro conceito, a primeira informação que eu quero passar a vocês. Vamos agora a uma segunda informação, que não menos importante, que é a primeira, e também, por óbvio, será fundamental para você compreender toda essa situação aqui. Supremo Tribunal Federal. Pretório excelso, Corte Suprema, excelso sodalício, chame como quiser. O que é o STF? O que é o Supremo Tribunal Federal? Pessoal, a grossíssimo modo, o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário, certo? Nós temos lá os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Cada um desses poderes tem a sua cúpula, não é verdade? Nós temos lá em sede do Poder Executivo a Presidência da República, nós temos em sede do Poder Legislativo o Congresso Nacional, sendo presidido ali pelo presidente do Senado Federal, e nós temos o Poder Judiciário, cuja cúpula é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, lá no artigo 101 da Constituição Federal, e sempre que eu falo em Constituição, gosto muito de repisar aqui, é a nossa lei suprema, não é? É a nossa lex mater, é aquela que jamais pode ser contrariada ou vilipendiada, descumprida ou agredida.
Lá no artigo 101 da nossa Constituição Federal, nós temos 101, 102 e em diante, nós temos todas as atribuições, o que compete ao Supremo Tribunal Federal. São vários elementos ali que compõem as competências do Supremo Tribunal Federal. Todavia, o caput do artigo 101, parágrafo 1º, se não me engano, não caput, deixa eu até conferir aqui para não passar a informação errada. O artigo 102, tá? O artigo 102 que conceitualiza o que eu vou dizer agora aqui. Dentre essas atribuições todas do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma em especial, que é a sua mais importante prerrogativa, que é a sua mais importante competência, é o que nós chamamos de sua função precípua. E qual que é essa função precípua do Supremo Tribunal Federal? Vejam bem, zelar, guardar o texto da Constituição Federal. Nós o chamamos de guardião da Constituição Federal. Portanto, o Supremo, em percebendo que a Constituição Federal está sendo de alguma forma descumprida, agredida, afrontada, confrontada, o Supremo, por provocação, deve interferir e deve coibir qualquer prática que atente contra a Constituição Federal. Sempre revisando a vocês que estamos fazendo uma análise friamente técnica. Estou aqui com a Constituição da República aberta na minha frente, tá ok? Vamos lá, pessoal, agora que ambos os conceitos aqui foram trazidos, tanto da CPI quanto do Supremo Tribunal Federal, vamos ao grande problema. Bom, há um tempo atrás nós tivemos lá a CPI da Covid, né? E ali começou essa polêmica, ali começou esse problema que gerou muita altercação, muita confusão, até briga, não é? Veja, aquela época nós tivemos lá em sede do Senado Federal, onde ocorreu a CPI, o número suficiente para abertura. Lembre-se que a Constituição Federal coloca um número. Tendo aquele número de 1/3, que no caso do Senado são 27 senadores, que requereram, que pediram a CPI, ela deve ser aberta. Veja que não tem discricionariedade, e sim compulsoriedade. Ela é obrigada a ser aberta se tiver ali o número de 1/3 dos requerimentos. E naquela época, o então presidente, que inclusive é o mesmo até hoje, o presidente do Senado Federal, que é o Rodrigo Pacheco, naquele momento ele ficou um pouco recalcitrante, meio teimoso em abrir ali a CPI, penso eu que por questões políticas, mas enfim, isso não é o nosso objetivo aqui. Ele não queria abrir a CPI. E vejam que naquela época já estavam assinados mais de 27 senadores, portanto, ele teria a obrigação de abrir a CPI, porque assim diz a Constituição Federal. Bom, e ele ali naquele momento, não querendo abrir, aquela confusão toda, o Senado Federal, por meio, foi o senador Jorge Cajuru e o senador Alessandro, se não me engano, enfim, foram até o Supremo e expuseram essa situação. Olha, nós temos o número, o quórum necessário para abrir a CPI e o presidente da casa não quer abrir. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal, por uma decisão, se me lembro bem, do ministro Barroso, determinou que fosse aberta a CPI. Mas vejam bem, pessoal, vejam bem, o que aconteceu, qual foi a ocorrência naquele fato? Estava havendo um descumprimento da Constituição Federal. Porque a Constituição diz que com 1/3 dos requerimentos a CPI deverá ser aberta. Portanto, como eu disse, não tem margem de discricionalidade para o presidente do Senado. Ele tinha que abrir. Portanto, ele estava descumprindo a Constituição Federal. E qual que é a função precípua do Supremo Tribunal Federal que falamos agora há pouco? A guarda, o zelo, a proteção, a garantia do cumprimento do texto constitucional. E como eu disse, o presidente do Senado naquele momento não estava cumprindo a Constituição. E o Supremo, se valendo dessa prerrogativa que a Constituição Federal lhe confere, determinou que a Constituição fosse cumprida. Veja que o Supremo ele não determinou que uma CPI começasse. Não, ele tão somente disse:
olha, tem os requerimentos, tem um texto do requerimento, portanto tem que começar. Independentemente se eu quero, se você quer, se ele não quer. Não, isso é irrelevante nessa situação. Ela deve ser instalada com um quórum constitucional e foi isso que ensejou aquela decisão do ministro Barroso para determinar ao presidente do Senado Federal que cumprisse a Constituição Federal instalando ali a CPI. Hoje nós temos aí uma coisa muito parecida acontecendo em relação a uma outra CPI que está em discussão, que é a CPI agora do MEC. Veja que lá no Senado nós já temos aí, salvo engano, 31 assinaturas, 31 requerimentos para abertura, e como eu disse, o necessário lá em sede do Senado são 27 assinaturas, que é 1/3 da composição da casa. E mais uma vez, me parece que estamos tendo ali alguns problemas relacionados também ao presidente, que é o mesmo, Rodrigo Pacheco, em abrir ou não a CPI. Vejam, isso está muito claro. Ele tem a obrigação constitucional de abrir. Se ele não instalar os trabalhos, certamente o Supremo Tribunal Federal será provocado e determinará que ele cumpra a Constituição. Bom, pessoal, agora aqui uma parte editorial, o vídeo já está acabando. Concluo eu que não há que se falar aqui em exorbitância do Poder Judiciário em relação aos outros poderes, em interferência inadequada, em quebra da harmonia. Não é nada disso. Muito pelo contrário, o Supremo está cumprindo exatamente aquilo que a Constituição Federal estabelece. Ele está exercendo a custódia da Constituição Federal. Ele está exercendo a proteção do texto constitucional. Ele está exercendo o seu desígnio de garantir que a Constituição Federal seja cumprida e permaneça-se rígida para todos os efeitos. Bom, essa é a nossa colocação. Espero ter feito uma análise bem ponderada, bem pontuada, e que você tenha entendido esse vídeo como útil, que você tenha entendido esse vídeo como esclarecedor, pois esse é o nosso objetivo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!